This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. Life's journey brings constant change filled with exciting surprises and grand challenges. And with its spaciousness, power, and style, the Toyota Grand Highlander is more than a vehicle. It's your partner in embracing all life throws at you. From the spacious adult-sized third row to seating for up to 8 passengers, the Toyota Grand Highlander is up for every grand challenge. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Você está ouvindo o História FM. Golpes na Argentina. O nosso país vizinho já sofreu vários golpes durante sua história, especialmente ali no século XX. E esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Eclis Rodrigues. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Camila Grejo, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Camila, seja muito bem-vinda à História FM. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Camila Grejo, sou professora de História da América na Universidade Federal do Espírito Santo e estudo, desde o período da minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, História Argentina. É um assunto que me interessa muito, então é um prazer poder falar um pouco sobre isso. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais os golpes que assolaram a história da Argentina, depois que eu der um recado para vocês. Infelizmente, o nosso país vizinho também passou por vários golpes na sua história, mas sabe o que não é golpe? A Insider, a patrocinadora desse episódio do História FM. Se eu tô aqui há 1 ano falando que a Insider é uma marca de qualidade e fosse mentira, acho que a casa já tinha caído, né? É a verdade, não minto. Mas, como eu já disse outras vezes, esse é aquele tipo de patrocínio perfeito, porque você tá falando de um produto que você já tinha antes, pelo qual você já era apaixonado, e até hoje eu compro coisas da Insider mesmo sendo patrocinado por eles. E mais do que isso, tá? A Insider é uma marca que aposta na divulgação científica. Quantas marcas você conhece que apoiam projetos como o História FM? Vou dar um tempinho aí pra vocês pensarem. Pois é, não tem muitas, né? Então, comprando com a Insider com o meu cupom de desconto, você não só leva as camisetas mais confortáveis do mercado, como ainda mostra para a marca que vale a pena continuar apostando nesse programa aqui que você está ouvindo. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. E eu já falei do desconto, né? Então, qual é o cupom? Tem 2 jeitos de usufruir do cupom. Ou você entra no site da Insider pelo link que está na descrição desse episódio, que aí o cupom já está aplicado automaticamente. Ou se você entrar no site por outro link, qualquer link que seja, você usa o cupom HISTORIAFM, tudo junto, na hora de fechar a compra. E o desconto de 15% será aplicado automaticamente. Então corre lá, porque depois de comprar Insider, você não quer voltar atrás. E é claro que eu vou falar da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia este podcast. Nós temos vários apoiadores que fazem com que esse podcast exista e que você possa ouvir esse programa gratuitamente. Mas você pode fazer parte disso também e viabilizar para que mais pessoas possam ouvi-lo, ajudando a gente em apoia.se/obrigahistoria, com qualquer valor a partir de R$2 por mês. R$2 hoje não paga nem uma coxinha. E você encontra a lista de recompensas se você entrar lá no Apoia-se e olhar cada uma das faixas de recompensa. Como prometido semana passada, que eu não li o nome dos novos apoiadores porque eu estava fazendo propaganda do curso, os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Gabriel Paranhos, Alexandre Cataldo, Jaqueline Rangel, Vladimir da Silva, Matheus Andreoli, João Lima, Patrícia Rodrigues, Gabriel Burrido, Lucas Berredo, Vitor da Costa, Sined Selagan e Thiago Batista. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que o História FM existe, e se você que está ouvindo quer ajudar um projeto educacional gratuito a continuar existindo, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer a sua colaboração. Se você não quiser fazer um cadastro, mas quer ajudar o programa de alguma forma, você pode fazer isso também pela chave Pix, ainda que sem receber as recompensas. E a nossa chave Pix é leituraobrigahistoria@gmail.com. Na Praça de Maio, região central de Buenos Aires, diferentes rostos e histórias.
Graciela estava ali por Gustavo, o irmão que desapareceu em 1977. O aniversário do golpe militar é hoje, mas a luta das famílias é todos os dias, ela diz. Eu resolvi fazer um episódio sobre os golpes na Argentina porque eu achei que talvez fosse melhor começar assim do que começar por alguma das ditaduras em particular, né? Então, esse episódio acaba sendo um alicerce para outros possíveis episódios futuros sobre diferentes regimes na Argentina. Então, aqui a gente vai focar de um jeito mais generalista nos golpes em si, em como essas ditaduras acabam, e no futuro, dependendo da demanda, aí a gente vê se faz episódios isolados sobre essas ditaduras ou não. E vocês vão perceber, vocês que estão ouvindo, que as perguntas nesse episódio elas são bem repetitivas, mas é que a proposta do episódio é justamente entender como o processo de começo e fim dessas ditaduras aconteceu e influenciou o que veio depois, né? Mas para começar, eu queria te perguntar sobre o golpe de 1930, que a princípio foi o primeiro do século XX, certo? Por que ele aconteceu e quem eram os envolvidos? Bom, para a gente falar desse golpe de 30, eu acho que é legal a gente dar aqui um contexto, né, de que foram 6 golpes, né? Então a história da Argentina, ela é marcada por golpes militares, e os 4 primeiros estabeleceram espécies de ditaduras provisórias, enquanto os 2 últimos, né, com ditaduras permanentes, com instalação do terrorismo de Estado, e que, claro, talvez sejam as mais lembradas, né? Em 30, a gente vai ter um golpe liderado pelo general José Félix Uriburu, que derrotou o presidente Hipólito Yrigoyen, que era da União Cívica Radical, né, que tinha sido eleito democraticamente para o seu segundo mandato. Ele tinha sido eleito em 1928 para o seu segundo mandato. Mas é importante a gente ter um contexto, né, o que leva a essa queda do Yrigoyen, né? Então, em primeiro lugar, nesse período, a gente está falando aqui daquele momento, daquele contexto do entreguerras, né? Então, a situação econômica e financeira do mundo estava muito próximo de uma crise, né? A Grã-Bretanha incluída nessa crise, a Grã-Bretanha era o principal parceiro comercial da Argentina, então toda essa questão da política exterior da Argentina corria muito perigo. É um período pós-Revolução Russa, né, em que a gente tem também o surgimento do fascismo italiano, principalmente, né? E essas ideias fascistas, elas começam, de certa forma, a se projetar em grupos autoritários, né, do exército argentino, em setores da juventude conservadora, tá? Então, esse é o panorama do país, associado à ideia de que havia oposição, né, de grupos capitalistas que operavam o país, que viam aí desde 1925, se viam sofrendo, né, essa situação mais complicada com o incremento dos capitais norte-americanos, né? Então, isso tudo vai trazer uma situação, né, de que o plano, né, de expansão dos Estados Unidos na América Latina incluía a Argentina, e isso era algo que a Argentina buscava fugir, tá? Sempre buscou, inclusive, mas isso aí é outro assunto. Esses problemas, então, né, que eu citei, eles recaíam sobretudo nesse processo de ascensão das classes médias, dos setores populares, né? Isso era algo já muito efervescente, mas que o governo Yrigoyen, né, que era um governante da UCR, União Cívica Radical, que ele não percebe, né? Ele não percebe esse problema e ele se mantém, de certa forma, ainda na prática de uma boa administração, da manutenção do sistema econômico tradicional, e a crise de 29 vem jogar tudo isso por terra, né? Porque com a crise de 29, os grupos ganadeiros, né, os grupos que criavam gado, enfim, os grandes proprietários, né, a indústria frigorífica, todos esses sentem ali o perigo, né, chegando, e começam a buscar também um caminho que vai lhes permitir, de certa forma, escolher, né, as dificuldades que eles querem enfrentar. Ao mesmo tempo, a gente tem os grupos petroleiros internacionais que acreditavam, né, que havia chegado o momento de forçar a resistência do Estado argentino, e começaram a buscar aliados nas forças que se opunham a Yrigoyen. Então, esses fatores adversos ao governo coincidiram e levaram a um levante militar, tá? Esse movimento, esse levante militar,
foi encabeçado por um general chamado José Uriburu, tá? Que era um antigo deputado conservador, né? Mas que acabou, dentro desse contexto todo do entreguerra, se convertendo também num defensor do corporativismo. Ele teve o apoio dos cadetes do Colégio Militar, tá? E umas poucas tropas da Escola de Comunicações, e empreendeu uma marcha até a casa do governo, né? E ali houve um tiroteio e foi exigida a renúncia, né, do vice-presidente Henrique Martínez, né, que era quem estava no poder, né, tinha sido designado ao poder por Irigoyen poucos dias antes. Então é dessa forma que a gente tem esse golpe de 1930. E esse período que se inaugura a partir de 1930, né, entre 1930 e 1943, é o que a historiografia convencionou chamar de República Conservadora. Em 1943, nós tivemos um outro golpe, e é curioso pensar que esse novo golpe veio derrubar o governo ilegítimo instituído pelo golpe de 30, né? Então você pode explicar pra gente por que esse novo golpe aconteceu e quem foram os envolvidos, quais os interesses em jogo e tal, e claro, o resultado dele? Bom, depois desse golpe de 30, né, nesse período aí da chamada República Conservadora, pouco a pouco foi se constituindo uma vigorosa classe média de funcionários, pequenos proprietários, comerciantes, né, profissionais que estavam concentrados nas cidades e que impunham cada vez mais o seu próprio caráter, né, ignorando as nostálgicas minorias tradicionais. É uma espécie de classe média, né, que havia ascendido ao poder com o radicalismo, tá, e que timidamente propunha uma orientação para essa vida argentina. Contra essa classe média, se dirigiu a política dos setores conservadores, um conservador de velho estilo e de novo estilo, né, que tomaram o governo em setembro de 30, como nós falamos, né, em pleno desenvolvimento da crise mundial que havia estourado no ano anterior, né, a crise de 29. Então, essa crise ameaçava principalmente os pecuaristas, né, representados pelos grupos políticos conservadores que tinham sido afastados do poder em 16, com a chegada de Irigoyen, né, então que agora retomam esse poder, mas em 43 a gente tem já uma situação diversa, né? Porque em 43 nós não estamos mais naquele período que nós convencionamos chamar de entreguerras, mas nós já estamos no período da Segunda Guerra Mundial, né? A guerra já estava instaurada, o conflito estava em andamento e começa todo um debate sobre o apoio, né? Então, dentro dos grupos ligados ao governo, começaram a surgir divisões entre os que buscavam, para as eleições que estavam previstas na Argentina em 1944, um candidato que respondesse aos interesses dos Estados Unidos e outros, né, que buscavam alguém que não partilhasse, né, dessa definição. Com esse conflito, então, da guerra em andamento, houve um setor do exército que inclinou-se em favor do eixo, tá? Mas os setores liberais apoiaram a ideia da neutralidade. Então, toda essa tensão, né, levou, por exemplo, aos setores pró-nazistas do exército, agrupados em torno de um grupo chamado GOU, Grupo de Oficiales Unidos, tá? A organizarem essa insurreição. Então, essa insurreição ela foi liderada pelo ministro da Guerra, né, à época, chamado Pedro Ramírez, e assim chegam ao poder, colocam fim a esse período conhecido como República Conservadora, né, que acabou sendo, na verdade, suprimida por uma revolução pretoriana muito semelhante à que havia lhe dado origem, né, no momento em que na Europa a sorte da guerra começava a virar em favor das democracias. Então é interessante a gente pensar, né, que na Argentina se instaurava um movimento de caráter conservador, autoritário, né, ao passo que isso lá na Europa era o que estava caindo. Então foi um movimento, né, que não se orientou para a democracia, e sim para iniciar no país uma era de sentido análogo àquela que na Europa terminava sob uma condenação universal, né? É importante a gente pontuar algumas coisas. Por exemplo, esse golpe, ele não derrubou um governo legítimo. Ramon Castilho, né, o presidente deposto, fazia parte do regime que tinha sido estabelecido lá na década de 30, oriundo de um golpe, né, originado de um golpe militar, lá em 1930, e
e que foi sustentado no poder por uma fraude generalizada, por repressão, por corrupção. Inclusive, há vertentes historiográficas, né, que definem essa década de 30, por conta de tudo isso que a gente acabou de colocar aqui, como a década infame, né? Um outro ponto importante é que não manteve relações de aliança com os grandes latifundiários e com os empresários. O desencadeamento desse movimento esteve vinculado às pressões dos Estados Unidos, principalmente, tá, para que a Argentina abandonasse a neutralidade diante da Segunda Guerra Mundial. E, claro, o grande objetivo ali era de afetar os interesses britânicos no país e dos Estados Unidos substituírem o Reino Unido como uma potência econômica dominante na Argentina. Então, os grupos militares que disputaram o poder durante esse movimento de 1943 eram marcadamente anticomunistas, mantinham relações fortes com a Igreja Católica, né, que também é interessante citar que estava recuperando aí uma sólida presença que tinha sido perdida lá no século XIX, né, sobretudo no âmbito da educação. Esses homens, em torno, então, do grupo de oficiais unidos, da GOL, né, dividiram entre si os principais cargos. Eles eram coronéis do exército, né, e vão dividir entre si os principais cargos, e a partir deles eles começaram a atuar com tamanha desarmonia que foi muito difícil, é ainda muito difícil para quem estuda, né, o período, estabelecer o sentido geral da sua orientação política. Mas, de toda forma, merece destaque a atuação de um desses coronéis, né, do exército, chamado Juan Domingo Perón. Perón, ele foi nomeado, fez parte, né, desse golpe da GOL, foi nomeado presidente do Departamento Nacional do Trabalho. Com base nesse departamento, depois ele organizou a Secretaria de Trabalho e Previdência, né, que passou a ter um status de ministério. Então, à medida que a influência do Perón crescia, percebia-se que ele buscava apoiar-se simultaneamente em duas forças que ele via na Argentina. Uma era o exército, de onde ele vinha, e a outra era o movimento sindical. Então era uma espécie de política dupla, né, que o obrigava a ter ali uma vigilância constante. Mas o fato é que, dentro do exército, alguns grupos reconheciam a capacidade de liderança do Perón, aprovavam o seu plano de atrair os trabalhadores, né, com a oferta de algumas vantagens para submetê-los aos interesses, né, do Estado Maior, mas outros logo perceberam o perigo apresentado pela organização de poder que Perón construía rapidamente em benefício próprio, né? E consideraram que isso constituía uma ameaça para as instituições democráticas. Então, a pressão de setores conservadores levou um grupo militar, em 9 de outubro de 45, a exigir a renúncia de Perón, né? Exigir que ele renunciasse a todos os seus cargos e que ele fosse processado. Inicialmente, essa ofensiva teve êxito, né? Mas as forças opositoras não conseguiram aproveitá-lo e deram tempo para que os setores já decididamente peronistas se organizassem. Com o apoio decidido, né, de militares, de policiais, eles se dispuseram a organizar um movimento popular para conseguir o retorno de Perón. Então, esse mesmo grupo do qual Perón fazia parte, né, que ele chega, ele não era o mandatário do poder, ele fazia parte ali desse sistema que foi montado, né, no governo argentino. Ele estava à frente de um ministério, mas a sua projeção perante as massas, principalmente, foi tão grande que ele acaba se tornando uma ameaça para o próprio governo da GOL, o qual ele ajudou a instaurar. Então, é nesse contexto, né, que no famoso 17 de outubro, muitos partidários marcharam, né, desde das regiões suburbanas até o centro de Buenos Aires, se concentraram na Praça de Maio, ali em frente à Casa Rosada, exigindo a liberdade de Perón, exigindo o retorno do seu líder, né? E esse apoio popular, na verdade, por muitos considerado como inesperado, né, pelos mandatários da GOL, inclusive inesperado, fez com que a oposição, na verdade, não ousasse agir. O governo ofereceu uma espécie de transação, né? Perón seria libertado, ele deixaria o cargo público e disputaria as eleições livres, eleições essas que seriam controladas pelo exército. E
assim, então, que Perón é libertado, né? Que Perón volta, faz ali um discurso todo inflamado, né? Nesse 17 de outubro, que se tornou um dia muito importante para o peronismo, e o panorama político todo do país mudou a partir do 17 de outubro, né? Em fevereiro de 46, mais especificamente no dia 24 de fevereiro de 1946, né? Em eleições que foram formalmente incontestáveis, Perón vence, tá? Ele venceu em quase todo o país com 1.500.000 votos, ou seja, ele teve 55% do total dos eleitores. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cumpriu a promessa que fez em março, quando visitou a Argentina no aniversário de 40 anos do golpe militar. Obama abriu os arquivos secretos sobre as relações do governo norte-americano com o país durante os 7 anos de ditadura, período em que os repressores argentinos sequestraram e mataram milhares de adversários. Em 16 de setembro de 1955, nós tivemos outro golpe. Quem foram os responsáveis por esse golpe? Quais eram os interesses desses golpistas? Quem eles estavam derrubando e como é que foi esse governo posterior a esse golpe? Bom, em 55, quem vai ser derrubado vai ser o Perón, né? Então, todo o governo do Perón, ele foi muito marcado pela atuação que ele teve junto aos sindicatos, né? Mas, principalmente, alguém que teve um papel muitíssimo importante nesse governo foi a esposa dele, a Eva Perón, né? A Eva Perón, ela tinha todo um apelo, né, junto ao movimento operário. Em 52, a Eva Perón morre, né? Ela falece, ela teve um câncer, então foi uma situação toda de bastante comoção na Argentina, né? O próprio episódio do velório dela, né, que durou, o corpo foi embalsamado, né, por um embalsamador espanhol, enfim, durou mais de 30 dias para que o povo pudesse pedir da Eva, né? Então isso aí é toda uma história à parte. Então essa morte foi um duro golpe para o governo do Perón, porque sobre os ombros da Eva recaía a vigilância do movimento operário, né? E com a morte dela, o presidente teve que multiplicar seus esforços para assegurar o controle sobre o exército e manter sua autoridade sobre a massa trabalhadora. Então, houve um enfraquecimento da sua base política, né? Pois os setores católicos que até então o haviam apoiado começaram a se afastar. Perón havia promulgado uma lei, né, uma sutil lei do divórcio, também havia feito a eliminação do ensino religioso, o afastamento de certos funcionários reconhecidamente ligados à influência eclesiástica, né? Tudo isso foi revelando uma crise no governo. E o conflito com a igreja, então, chegou a alcançar tons de violência e, às vezes, né, de até um extremo de grosseria que contribuiu para minar o apoio militar a Perón, afastando dele os setores nacionalistas e católicos das Forças Armadas. Então, de repente, a velha conspiração militar começou a prosperar e se preparou para um golpe que estourou em 16 de junho de 55. Em 16 de junho de 55, a Casa do Governo, né, a Casa Rosada, foi bombardeada por aviões da Marinha, mas as unidades militares que deveriam se sublevar não se moveram e o movimento fracassou. Com essa retração das Forças Armadas, o movimento operário peronista acreditou que poderia acentuar sua influência. Então, é um momento em que os trabalhadores ligados aos sindicatos e os sindicatos peronistas entendem que há um espaço para eles ali. Um setor muito decidido da liderança da CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho, né, começou a pressionar o enfraquecimento, o Perón, que já estava enfraquecido, né, naquele momento, para que armassem as milícias populares. Só que essa proposta ameaçava desatar uma verdadeira revolução. E Perón tinha já uma política autêntica que era de neutralizar as massas populares, né? E não havia um interesse nele de armar essas massas populares, ele hesita, né? Ele não corrobora. E essa conspiração militar, então, ela ganha novo fôlego em outros lugares da Argentina, né? Que não apenas em Buenos
Aires. Então, por exemplo, a gente vai ter episódios que vão acontecer na província de Córdoba, tá? Uma sublevação geral da Marinha que concentrou navios no Rio da Prata, ameaçou bombardear Buenos Aires, né? Tudo isso esfriou ainda mais o entusiasmo que poderia existir, né, de comandantes que ainda eram leais a Perón. Poucos dias depois, diante então de toda essa pressão, Perón apresentou sua renúncia, né? E o general Eduardo Lonardi foi quem assumiu o poder. Perón refugiou-se na Embaixada do Paraguai, na Argentina, né? E pouco depois ele embarcou para Assunção. Em 29 de março de 1962, nós tivemos outro golpe na Argentina. E, de novo, minha pergunta é, quem eram os golpistas? Quem que eles estavam golpeando? Quais os argumentos para dar esse golpe? Enfim. Bom, fazendo aqui um recuo, né, e um avanço no tempo histórico, esses golpes, eles de certa forma estão entrelaçados, né, porque a diferença entre os grupos que haviam contribuído para essa derrocada do Perón, elas começam a se manifestar imediatamente. Então a gente vai ter um setor nacionalista católico, né, que era liderado pelo general que ficou no poder, o general Eduardo Lonardi, e um grupo liberal conservador, liderado por um outro general, que era o Pedro Eugênio Aramburu, e por um almirante, Isaac Rojas. Esse setor liberal conservador acabou predominando e executando ali um golpe de Estado interno. É um golpe dentro do golpe, né? Porque Lonardi assume o lugar de Perón, mas ele acaba sendo deposto, né? E Aramburu se torna o presidente. Diante de tudo isso, essa ditadura que vai ser implementada, né? Ela vai combater veementemente o peronismo. Então, o partido peronista, que era chamado Partido Justicialista, né, ele foi proscrito. Seus simpatizantes passaram a ser perseguidos, né, os sindicatos passaram a sofrer intervenção. Então, inclusive num caso assim, sem precedentes, né, na história moderna da Argentina, houve fuzilamento de opositores, né, em alguns casos até publicamente, em outros de forma clandestina. Mas com o peronismo proscrito, o governo incentivou a ação dos velhos partidos políticos e constituiu uma junta consultiva. Dessa junta consultiva, todos os extremistas foram excluídos, né? Então, os partidos de extrema direita e de extrema esquerda não faziam parte, mas convocou-se uma convenção, portanto, com os outros partidos, para se reformar a Constituição. Essa convenção se reuniu na província de Santa Fé, né? E o fato político mais relevante desse período foi a divisão da UCR, que é a União Cívica Radical. A UCR se divide em dois setores, um chamado UCR-I, UCR Intransigente, e a UCR-P, a UCR do Povo, né? A UCR-I ficou sendo liderada por Arturo Frondizi e a UCR-P por Ricardo Balbín. Bom, com essa suspensão da Constituição, né, e essa convenção acontecendo, foi restabelecida a vigência da Constituição de 1853, tá? Com acréscimo de uma declaração que instituiu os direitos sociais, entre eles o direito à greve, né? E claro que aqui, como uma clara menção a responder a esses anseios dos grupos de camadas urbanas, né? Então, em 1958, esse movimento, né, que ficou, ele se autodenominava, né, Revolução Libertadora, convocou eleições limitadas e controladas pelas Forças Armadas, com o peronismo de lado, com o peronismo proscrito. As eleições foram vencidas, sem o peronismo, né, as eleições foram vencidas pela União Cívica Radical Intransigente, a UCR-I, né, liderada pelo Arturo Frondizi, como eu mencionei, que havia firmado um pacto eleitoral e político com Perón para obter apoio decisivo do voto peronista à sua candidatura, né? Então, durante seu governo, o Frondizi ele enfrentou também repetidas insurreições militares. Por essa chegada ao poder a partir dessa aliança com grupos peronistas, apesar do peronismo já proscrito. E como é que essa ditadura de 62 acabou? Bom, o fato que precipitou o golpe, né, de 62 foi essa ampla vitória do peronismo nas eleições que tinham sido realizadas 11 dias antes, né, em 10 de 14 províncias, incluindo uma província muito estratégica, que era de Buenos Aires. O
peronismo, ele tinha sido banido, né, por esse movimento aí que se autodenominava Revolução Libertadora, que nós falamos anteriormente, né, uma ditadura militar que se instalou em 55, mas Frondizi o havia reabilitado eleitoralmente, mantendo, no entanto, a proibição para a Rua Perón retornar ao país e se candidatar. Frondizi, então, interveio nas províncias onde o peronismo havia vencido, mas o golpe militar ali já era iminente, né? Então, em 29 de março de 62, Arturo Frondizi foi detido pelos militares na ilha Martim Garcia, né, e se recusou a renunciar. José Maria Guido, né, que era um radical também intransigente, né, da UCRI, ele presidia provisoriamente o Senado e acabou prestando juramento como presidente no Palácio da Suprema Corte de Justiça, né, pois havia o medo do governo acéfalo, né, de não ter ninguém à frente. Os militares golpistas, portanto, acabaram aceitando a situação, embora a contragosto, né, convocam Guido para a Casa Rosada para informá-lo de que ele seria reconhecido como presidente, mas desde que se comprometesse, por escrito, a executar as medidas políticas indicadas pelas Forças Armadas, sendo a primeira delas de anular as eleições vencidas pelo peronismo. Guido aceita essas imposições, né? Ele assina uma ata que formalizou tudo isso, e assim ele foi habilitado pelos militares, tomou posse a tomar posse, né, da presidência, embora com já a obrigação de fechar o Congresso Nacional. Em 63, ele voltou a convocar eleições. De novo, eleições limitadas e com o peronismo ainda proibido de participar. Nestas eleições, foi eleito um candidato da UCRP, da União Cívica Radical do Povo. O presidente se tornou, então, Arthur Ilia. O segundo lugar, né, ficou com o voto em branco. E acho que é importante a gente dizer que os peronistas usaram, né, esse artifício do voto em branco como uma forma de protesto. O Ilia assume, então, a presidência em outubro de 63, né? E depois acabou, em 66, sendo deposto, né, mais adiante, por um novo golpe. E aí, em 28 de junho de 1966, a gente tem mais um golpe. De novo, quem eram os golpistas, quem eles estavam golpeando, os argumentos para dar esse golpe. Exato. Pois é, então a gente está vendo aqui que nós estamos falando de uma série de um desencadeamento aí, né, de uma série de golpes, e o que acaba acontecendo, então, é que em 62, né, com a deposição aí do Arturo Frondizi, né, que, como a gente viu, não respondia aquela situação de desordem, né, que o país vivia, sofria muitas pressões. Arturo Ilia eleito, né, mas também deposto em 66. E esse golpe de 66 foi um golpe comandado por um general também chamado Ungania, tá? A partir desse golpe do general Ungania, comandado por ele, a gente tem a instauração da primeira ditadura militar argentina, tá? Pensando do ponto de vista de uma ditadura permanente, com a utilização de todo o modus operandi do terrorismo de Estado, tá? Que já anunciava muitas das características que vieram a se intensificar no segundo golpe, que foi em 1976, né? Então, já nessa primeira ditadura, a gente vai ter repressão, intervenção nas universidades, mas ao mesmo tempo, havia então toda essa questão da violência muito disseminada, ao passo que havia uma ausência de projetos concretos. Não havia, por parte do governo argentino, do Ungania, enfim, das pessoas ali que compunham esse governo, não haviam propostas de projetos econômicos, de projetos de crescimento. Tudo estava muito limitado à ordem do discurso. Um discurso pautado no catolicismo, um discurso pautado no anticomunismo, ou seja, com bandeiras retóricas que não dava conta do que o governo dizia ser, que não eram eficazes, né? O país estava, portanto, mergulhado numa recessão econômica, numa inflação, os partidos políticos dissolvidos, e o governo de Ungania foi se tornando insustentável. E é dessa forma que a gente tem, então, um golpe dentro do golpe, né? Ou seja, um golpe orquestrado por outras facções do exército. E esse golpe, ele vem muito numa busca por
soluções. E aqui eu acho que é muito importante ressaltar que a partir mais ou menos da década de 1970 começaram a ocorrer muitas conversações com Perón. Perón exilado nesse momento, né? E por que eu destaco isso? Porque a volta do Perón era vista como algo que poderia criar um mínimo de consenso, um mínimo de unidade para se sair do impasse, para se sair desse impasse que se instaurava desde esse golpe, então, de 1966. Perón acaba retornando em 73. Então, essa volta do Perón poderia ser ali o necessário, né, para criar esse mínimo de consenso, de unidade, para que saísse desse impasse, né? Eleições democráticas ocorreram. Câmpora era o candidato, né, que acabou sendo eleito e já foi eleito sabendo que ele ficaria no poder provisoriamente até a volta do Perón. Perón retorna em 73, Câmpora renuncia, já era o combinado, né? Novas eleições ocorrem, Perón é considerado presidente, ele é eleito presidente mesmo sem estar na Argentina, né? E aí o que é interessante é que no dia 20 de junho de 73, Perón está voltando então para a Argentina, né? O avião que o trazia deveria pousar no aeroporto de Ezeiza, e esse avião foi desviado do aeroporto, porque ali o Perón estava sendo esperado por uma multidão de peronistas, né, que começaram a entrar em conflito entre si mesmos, né? Ou seja, uma cena de grande violência, porque os próprios peronistas não se reconheciam entre si, né? E as autoridades, elas perpetraram a violência para silenciar esses grupos. Perón, então, ele desembarcou depois, né, em um outro lugar e fez um pronunciamento condenando a presença dos militantes, né, no aeroporto e condenando também os rumos que o peronismo havia tomado na Argentina sem a presença dele, né? Ele deixa muito claro que não apoia o radicalismo, né, em que o peronismo se transformou, que ele defendia a restauração da ordem, mas esse segundo governo do Perón já não foi nos mesmos moldes do primeiro, né, e nem no mesmo contexto mundial do primeiro. Então, Perón falece em 74 e quem assume o poder era sua esposa, né? Sua esposa chamava-se Isabelita Perón. Ela assumiu o poder num contexto de muita polarização no país, né? Então, na Argentina havia uma esquerda muito atuante, uma direita muito ligada à Igreja Católica, às Forças Armadas, né? E essa direita, ligada à Igreja Católica, às Forças Armadas, se aglutina, então, em torno da Isabelita, né? E, a partir dali, surge, inclusive, uma organização que vai estar muito presente na ditadura que se inicia a partir de 76, né? Que é a AAA. Era uma organização paramilitar que adotava medidas repressivas que foram levadas a cabo pelo regime militar. Então, a historiografia, ela considera já que o aparato militar que esteve em ação a partir da segunda ditadura militar, né, nessa ditadura a partir de 76, na verdade, esse aparato militar ele já começou a ser estruturado em 74, em 75, né, a partir principalmente da atuação do José López de la Rega, né, conhecido como El Brujo. Ele era considerado o braço direito da Isabelita, né, e foi o criador de todo o aparato repressivo, né, utilizado pela AAA. Em 76, então, a gente tem um novo golpe militar, e esse golpe militar derruba o governo da Isabelita Perón e inaugura essa outra fase né, essa outra fase da ditadura militar. E é justamente sobre isso que é a minha próxima pergunta, que é sobre o golpe de 76, que leva a ditadura argentina mais lembrada aqui no Brasil. E aí eu queria entender o porquê que esse golpe aconteceu, quem eram os envolvidos, e enfim, como é que esse golpe ocorre e estabelece essa ditadura, né? Essa ditadura, que começa em 76 na Argentina, ela vai até 1983, com a eleição do Raul Alfonsín. Então, foi uma ditadura longeva, né? E essa ditadura, talvez até por isso, né, ela seja tão lembrada, pelo tempo que ela durou, né? Mas essa junta militar que toma o poder em 76, ela foi chefiada
pelo Videla, né? O Videla ficou à frente da junta militar argentina de 1976 até 1981. Houve, nesse contexto todo, um profundo e disseminado uso da violência, né? Uma violência que fazia parte do dia a dia, né? Do cotidiano, que convivia com algo que nós já enunciamos na ditadura anterior, né? Um vazio de projetos políticos, um vazio de projetos econômicos, né? E, inclusive, se comparado ao Brasil, e aqui eu não estou dizendo, né, que exista ditadura boa ou ruim, todas são ruins, mas o que eu quero colocar é que, apesar de tudo, na ditadura do Brasil, houve projeto, né? Então, o milagre econômico, a Transamazônica, né? Na Argentina isso não existiu. Então, a violência ocupava esse espaço do vazio de projetos de uma forma muito mais intensa do que em outros lugares. Essa violência, ela se difundiu para uma espécie de microcosmos, né? Ou seja, ela não ficou restrita aos aparatos do governo. E isso é importante porque hoje há uma grande preocupação de entender e de mostrar, né, quão socialmente enraizada esteve essa ideia de usar a violência contra quem quer que fosse, né? Então, a apropriação da violência por parte dos indivíduos em seus próprios microcosmos, né? Como uma experiência de um autoritarismo que se enraizou em setores mais amplos da sociedade. Essa ditadura, em 1982, ela ia mal das pernas, né? Uma crise econômica muito grande, e os militares, eles dão uma última cartada para se manter no poder, para não deixar o poder, que é convocar a população, né? Fazer aí uso de todo um apelo nacionalista, né, em torno das Malvinas. As Malvinas é uma região que, desde 1830, pertencia à Inglaterra, né? Então, uma região que era da Argentina, que desde 1830 estava sob domínio da Inglaterra, mas que os argentinos nunca aceitaram, né, a perda desse território. Então, o governo militar conclama as pessoas em torno de algo que uniu o país, que foi a Guerra das Malvinas. A sociedade argentina respondeu de forma veemente a essa conclamação, né? Passaram a fazer doações, criar redes de apoio, homens jovens, né, tornando-se soldados, se alistando, as pessoas fazendo doações para apoiar esses jovens soldados. Então, a Guerra das Malvinas foi utilizada pelo regime militar argentino para reacender esse sentimento nacionalista. Porém, a realidade era outra. Para além do discurso todo que o governo fazia, o que aconteceu de fato foi que a gente teve nessa guerra soldados mal armados, mal vestidos, mal alimentados, totalmente despreparados, houve desvio de doações, né? É como se os soldados estivessem abandonados à própria sorte. Ao passo que essa guerra foi contra a Inglaterra, né? E lá na Inglaterra, nesse contexto, a gente tem, né, ninguém menos do que Margaret Thatcher no governo. Margaret Thatcher, que também vivia um momento crucial no seu governo e que se apropria de tudo isso também para não poupar esforços para afirmar o seu vigor e estraçalhar a Argentina. Essa é a verdade. Os argentinos foram estraçalhados, né? A resposta britânica, então, a essa guerra conclamada pelos argentinos foi virulenta, tá? A ditadura argentina já não se mostrava mais sustentável, eles perdem a Guerra das Malvinas, né? Para além de perder a guerra, ou seja, de não recuperar o território, tem tudo que foi gasto na guerra, as vidas envolvidas, né? Os desvios de verbas, de doações, enfim. Então, essa ditadura, ela já não mais se sustentava. À época, quem estava no poder era o general Galtieri, né? Quando o Videla sai em 81, Galtieri assume. Galtieri, então, diante de tudo isso, renuncia e inicia, a partir daí, o processo de redemocratização da Argentina, que foi marcado por um envolvimento muito apaixonado da sociedade civil em torno disso, inclusive com a criação, né, da Comissão Nacional para o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, que foi criada em 1984, né? E a CONADEP fica responsável, então, por fazer, né? Era presidida por um intelectual, né? Chamado Ernesto Sábato, e ali é feito o primeiro levantamento dos mortos e desaparecidos no regime militar,
e produz-se um informe chamado Nunca Mais. O Nunca Mais trouxe números alarmantes de mortos, de desaparecidos, né, milhares de mortos e desaparecidos, provocou respostas políticas e jurídicas muito imediatas, né, que levaram, inclusive, ao julgamento das juntas militares argentinas em 1985. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Uma questão que eu queria te fazer, que foge um pouco do padrão que eu tenho feito até o momento, é com relação ao porquê que essa ditadura é a mais lembrada e vista como mais traumática pelos argentinos. Se seria porque foi a mais recente, ou por ela ter sido mais violenta. Você já cantou a bola também sobre a questão da duração, né? Mas enfim, quais fatores fazem com que essa ditadura seja mais lembrada na Argentina hoje? Olha, na minha perspectiva, a gente tem um pouco disso tudo, né? Então, claro, é a mais recente, mas também foi a mais longeva, né? Foi a que durou mais, e aquela na qual a gente viu o emprego da violência de uma forma mais pesada, né? Então, a ação que foi realizada por esses militares em relação a não considerarem, não reconhecerem direitos humanos, né? Os desaparecimentos de pessoas, raptos de crianças, né? Isso levou a sociedade argentina a se movimentar de uma forma para tentar não só entender, mas buscar respostas, né, jurídicas com o julgamento das juntas, mas também outros tipos de respostas. Então, isso levou ao surgimento de associações, como, por exemplo, a Associação das Mães da Praça de Maio, que hoje já são as avós da Praça de Maio, né? Então, tudo isso ainda está muito vivo lá, né? Tudo isso ainda é muito lembrado. Então, eu atribuo, né, de novo aqui, do meu ponto de vista, eu atribuo muito a isso, a essa violência que foi perpetrada e a resposta que a sociedade civil deu diante de tudo isso, de não esquecer, de não se calar e eles fazem lembrar isso a todo momento, né? É muito interessante, porque lá não se nega regime militar, se fala do regime militar, se discute o regime militar. E isso é muito importante para que as novas gerações entendam, né, o que foi, o que aconteceu. Mas pegando um gancho na sua pergunta, talvez fugindo um pouco, mas algo que eu acho que é muito importante, que você traz à tona na pergunta, é em relação a por que essa, né? Talvez muitas pessoas, não necessariamente lá, mas para nós aqui brasileiros, né, muitas pessoas não saibam, ou não sabiam até agora, que a Argentina tinha passado por tantos golpes militares, assim. E esses golpes militares, eles foram deixando marcas na sociedade. E essas marcas todas, a meu ver, né, nesse golpe de 76, né, que chega ao fim lá em 83, é um momento em que essas cicatrizes todas, elas estão muito profundas, sabe? Então, que é o momento de se falar disso, de se discutir disso, de se discutir tudo isso. Bom, e aí eu queria saber, você já deu uma pista disso, mas eu queria saber como é que foi a transição dessa última ditadura para a democracia, porque aqui no Brasil eu vejo, inclusive entre muitos estudiosos, o argumento de que a última ditadura aqui do Brasil, ela teve uma transição que foi feita do que fosse o melhor possível para os militares se safarem das eventuais punições pelo que eles fizeram e tal, que foi uma transição que poupou os militares de uma justiça, né, pós-ditadura. E eu vejo muito o pessoal usar o caso argentino como exemplo do que deveria ter sido feito. Então você pode contar pra gente como é que foi essa transição lá, qual é o contraste da transição lá com a transição que nós tivemos aqui? Claro. Bom, esse fim da ditadura militar, na verdade, na Argentina, né, em 83, ele não chega porque os militares foram tirados do poder, né, mas eles saem, eles renunciam, eles percebem que não havia possibilidade de continuar ali, né. Se eles não saíssem, iriam tirá-los, então eles saem. E isso é muito parecido com o que a gente teve aqui no Brasil também. Porém, esse envolvimento da sociedade civil foi muito forte na Argentina. Então, o governo que se estabelece depois,
militares, né, nas eleições que ocorreram em 1985, o governo do Raul Alfonsín, ele se vê diante da necessidade de fazer o julgamento, né, da necessidade de dar essas respostas jurídicas, as respostas políticas que eram ansiadas pela população, pela sociedade. Então, em 85, o governo Alfonsín ele fica responsável pelo processo para julgar a junta militar responsável pelo golpe. E ali foi condenado, inclusive, foram todos condenados, inclusive o general Videla, né, que tinha ficado de 76 a 81 à frente da junta, ele foi condenado à prisão perpétua. Só que a gente também não pode, de certa forma, romantizar isso no sentido de que lá houve punição e aqui não, porque não significa que os militares aceitaram essa punição lá também, né? Então, houve reação entre os militares. Por exemplo, os militares de baixa patente, eles começam a se manifestar dizendo, olha, nós não podemos ser punidos pelo que houve, porque nós cumprimos ordem, era nosso trabalho, nós éramos pressionados pelos militares de alta patente. E tudo isso vai levar a muitos desdobramentos. Então, muitas negociações vão acontecer entre as Forças Armadas e a opinião pública, tá? Mesmo em governos bastante comprometidos com a redemocratização e com o histórico de oposição à ditadura, eles precisaram negociar para sobreviver politicamente. E é assim que, por exemplo, em 1986, na Argentina, a gente tem uma lei chamada Ponto Final. É uma lei que, em nome da reconciliação nacional, anulava a possibilidade de processos e condenações. Então, trazia a anistia. Aquela ideia de que as coisas do passado morreriam com o passado. E na Páscoa de 86, houve um outro motim militar. E aí, em 87, foi promulgada uma outra lei, que é a Lei da Obediência Devida. Ou seja, os militares de baixa patente, eles não poderiam ser responsabilizados, porque eles não tomaram decisões, eles cumpriram ordens. Então, a gente percebe que aqui também na Argentina, essa história do fim desse segundo regime militar também é uma história de muitas guinadas e de muitas reviravoltas, né? É um processo que envolve muito a pressão da opinião pública. A opinião pública busca brechas para a condenação dos torturadores, mas também havia uma pressão para que nem tudo viesse abaixo. Lá na Argentina, a gente ainda tem hoje, né, por exemplo, a abertura de arquivos, né, que estão sendo feitos, e muitos desses arquivos, hoje, eles buscam trabalhar, né, com a transparência dos documentos, numa velocidade muito mais acelerada do que foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil demorou muito mais para que nós tivéssemos, os historiadores, né, enfim, tivessem acesso a essa documentação, pudessem pesquisar nesses arquivos, né? Então, os historiadores na Argentina, eles tiveram acesso a isso mais cedo e puderam dialogar com novas informações que esses registros todos traziam. Então, isso, de certa maneira, também contribui bastante para dar respostas para a sociedade. Por outro lado, também é relevante dizermos, né, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a forma como essas histórias são contadas, né? Porque muito do que foi contado, escrito da ditadura argentina, por exemplo, né, foi pautado no que a gente costuma entender, né, como uma relação entre a memória e a história, no sentido de que essa relação está contaminada pelos excessos de memória. O que eu quero dizer com isso? Não é um termo meu, tá? É um conceito de uma historiadora argentina chamada Beatriz Sarlo, mas que propõe o seguinte, né? Os excessos de memória, eles acontecem quando um acontecimento ele é excessivamente revisitado pelo viés da memória. E muitas vezes ele acaba circunscrito a isso. Os testemunhos lá, eles se tornaram grandes matrizes da verdade. Eles acabaram sendo produzidos por operações da memória, muitas vezes, e não da história, tá? Os historiadores atuam hoje num terreno que é de muita sensibilidade, que tem grandes fraquezas ainda. Então, como tratar esses testemunhos, né, geralmente feitos em primeira pessoa, inclusive, então tudo isso é muito tocante,
tudo isso é muito impactante. Então, deve-se assumir, né, essa postura de que a Argentina viveu um momento longo, um momento importante, né, um momento muito sofrido, que pode ser percebido pelos testemunhos de pessoas que passaram por isso, mas esses depoimentos e essa exploração a partir unicamente da memória, elas acabam, de certa forma, aprofundando ainda mais a divisão da sociedade. O próprio informe Nunca Mais, que eu mencionei anteriormente, né, ele foi elaborado com depoimentos em primeira pessoa. E isso é extremamente impactante, isso traz uma carga emocional muito grande. Os historiadores, então, hoje, para trabalhar, né, com essa documentação, com esse contexto, tem que ultrapassar essa etapa dos testemunhos, né, lidar com essa temática de uma outra forma. E enfrentar, além de tudo, os desafios que são impostos pela reconciliação nacional. Essa discussão é algo que continua ainda muito em cena. A transição, ela aconteceu, mas em que medida, e aí puxando um pouco para o momento em que os argentinos, inclusive, vivem hoje, né? Em que medida estamos, né, nós, latino-americanos, enfim, né, tão afastados assim de momentos como esse? O quão forte ou quão frágil são as nossas democracias? Então, há muitos historiadores que olham para esse regime militar argentino, né, da última ditadura, com um olhar, por exemplo, como o dos campos de concentração nazistas, né? Comparam os centros de tortura aos campos de concentração. Então, os testemunhos, eles são legítimos, eles não devem sair de cena, mas eles têm que ter um lugar próprio, né? Eles têm que ter um lugar que é o lugar testemunhal, não ser aquele que conta a história, porque com a história a gente vai problematizar também esses testemunhos todos. Então isso é muito importante para o trabalho, né, para as pesquisas historiográficas, para o trabalho do historiador. E essa questão da reconciliação nacional precisa ser trabalhada os pactos, os consensos, os acordos, né, e é uma discussão que está totalmente em cena ainda nos dias de hoje, tanto lá quanto aqui. Em suma, o que eu quis dizer com tudo isso então? Que aqui no Brasil a gente tem sim essa máxima, né, de que foi tudo muito orquestrado pelos militares, a saída deles do regime, as eleições indiretas, isso é fato, né? Muitos políticos que a gente tem no cenário ainda hoje estão, né, na política desde o período militar, então isso ainda está muito presente na nossa sociedade. E nós talvez não estejamos lidando com tudo isso da forma como os argentinos lidaram. Eu acho que isso para nós aqui no Brasil talvez seja a maior questão, né? Como lidar com essas feridas abertas. Jogamos para debaixo do tapete por muito tempo. Isso fica no passado, mas ao mesmo tempo, a todo momento, elas vêm à tona, né? E nos mostram que existem, que estão aí, mais abertas do que nunca. Há 3 dias, o governo anunciou o lançamento de livros. As publicações contêm documentos secretos encontrados em outubro do ano passado no subsolo de um edifício em Buenos Aires. Trabalho que traz um pouco de alívio para os parentes das vítimas da ditadura. Um país que esquece, repete sua história, nos diz a jovem. Repitem sua história. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar 1, 2 ou até 3 livros sobre o assunto, que livros você recomendaria? Bom, eu vou recomendar aqui 3 livros que pegam, de certa forma, todo esse contexto dos golpes aí que a gente discutiu aqui. Então, o primeiro é um mais geral, né, de um historiador argentino chamado José Luis Romero, se chama Breve História de la Argentina. É um livro que hoje ele está disponível até para download online, gratuito, tá? Por meios lícitos, pode ficar tranquilo. Então, ele dá um apanhado geral, né, de todos os aspectos da história argentina. O segundo que eu gostaria de recomendar é de um outro historiador argentino chamado Mariano Plotkin, que se chama El Día que se Inventou el Peronismo, La Construcción del 17 de Octubre, ou seja, o dia que se inventou o peronismo, né? Ele discute ali toda essa construção em torno desse mito do Perón, do que ele se tornou, né, para esses trabalhadores, do que isso representou para o regime dele, de como ele soube se apropriar de tudo isso. E o último é um livro sobre esse período da última ditadura, né? Também de 2 historiadores
historiadores argentinos chamados Marcos Navarro e Vicente Palermo, A Ditadura Militar Argentina, 1976-1983, do golpe de Estado à restauração democrática, que discute exatamente esse finalzinho aqui da nossa conversa e que está disponível em português, tá? Publicado aqui no Brasil. Então é isso, gente. Camila, tem alguma consideração final? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de trazer esse assunto que não está na nossa ordem do dia, né, normalmente aqui no Brasil. Então é sempre bom poder discutir, né, isso que faz parte dos meus estudos cotidianos, né, com mais gente. E fica aí aberto para todos os interessados, tá, que quiserem entrar em contato, sempre à disposição. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @obrigahistoria. Dá uma olhada no nosso site, historiafm.com. No post desse episódio você vai achar os nomes dos livros citados aqui no fim do episódio. E claro, colaborem com a gente lá em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. samuelgambiniaudio.com